Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer contagens no SQL utilizando a função count. Só que eu quero mostrar também um cuidado que você precisa tomar na hora de utilizar essa função, porque ela pode trazer resultados inesperados, mas isso só se você não souber exatamente como é que ela funciona. Então, fica comigo até o final para você entender como utilizar a função count e não ter nenhuma surpresa na hora que você for fazer contagem no SQL. O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de começar deixando o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para você. Lembra também de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados, JavaScript, que sai por aqui toda semana. Então é isso e bora começar! Bom, mas antes de mais nada, eu quero te lembrar que aqui na descrição nós temos dois links que podem ser interessantes aí para você. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais no SQL e se tornar aí um especialista, se você quiser aprender mais sobre SQL Server, MySQL, que é esse programa que eu estou utilizando para essa aula, o PostgreSQL, o Oracle, modelagem de dados, integração do SQL com Python, com Excel, com Power BI, enfim. Se você quiser se aprofundar no SQL, clica no primeiro link da descrição para saber mais informações do nosso treinamento completo de SQL. O segundo link da descrição é um link com um mini curso gratuito de SQL, um mini curso básico. Se você quiser continuar aí com os nossos conteúdos gratuitos, no conteúdo mais básico, nós temos aí o nosso segundo link da descrição, um link também bem interessante aí para você complementar os seus estudos. Bom, agora dando continuidade aqui. A ideia dessa aula é mostrar para você como utilizar a função count aqui dentro do SQL para fazer contagens, só que a função count a gente precisa tomar um certo cuidado na hora de utilizá-la, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, eu estou com um banco de dados aqui no MySQL, que é o programa que eu estou utilizando, mas a minha explicação aqui vai funcionar independente do banco de dados que você utiliza, independente também do SGBD, né? Seu MySQL, seu SQL Server, enfim. Mas eu estou utilizando o MySQL aqui em um banco de dados que tem uma tabela de cliente. E aí imagina que eu queira visualizar essa tabela. Para isso eu vou utilizar um código bem simples, que é o comando select asterisco from a nossa tabela clientes. Ou seja, eu quero selecionar todas as informações da minha tabela de clientes. Então vou selecionar esse código, vou executar e está aqui a nossa tabela. Uma tabela com informações ali do ID do cliente, o nome, o sobrenome, a data de nascimento, o estado civil, sexo, e-mail, telefone, renda, quantidade de filhos e escolaridade. Quando eu executo esse código, aqui no MySQL, no Workbench no caso, né, ele traz para mim aqui embaixo, nessa janela de output, uma mensagem dizendo que ele retornou 100 linhas. Então essa tabela aqui ela tem 100 linhas. Mas como é que eu poderia utilizar um código para fazer essa contagem para mim? É aí que entra o count. Então olha só, aqui embaixo eu vou fazer o código que vai me permitir fazer a contagem aqui dentro da nossa tabela de clientes. Eu vou então fazer um select, logo em seguida eu vou escrever a função count. Entre parênteses, ele vai me pedir um argumento. Esse argumento é a coluna que eu quero fazer uma contagem. Então eu tenho várias colunas nessa tabela e essas colunas têm valores. Para eu fazer a contagem, eu passo para o count a coluna que eu quero fazer a contagem. Então imagina que eu quero fazer a contagem considerando a coluna ID cliente, que é a primeira coluna aqui dessa tabela. Então vou fazer essa contagem lá na minha tabela de clientes, ponto e vírgula. Bom, vou selecionar esse código, vou executar e ele vai me trazer como resultado 100, que é exatamente o valor ali que ele tinha mostrado para mim aqui nessa mensagem de retorno. Eu tinha 100 linhas na tabela, a contagem me retornou 100. Faz sentido, né? Maravilha. Então vamos lá, vou selecionar novamente a minha tabela de cliente, que aparentemente é uma tabela normal, né? E agora eu vou escolher uma outra coluna para fazer essa contagem. Então, por exemplo, em vez de considerar a coluna ID cliente, vamos supor que eu considere a coluna de nome, né? Então aqui, em vez de ID cliente, eu vou colocar nome, vou selecionar esse meu código, executei e ele me trouxe mais uma vez 100 como resultado. Tá, legal. Deixa eu selecionar minha tabela novamente. Será que, se eu fizer a contagem em qualquer uma dessas colunas, eu sempre vou ter o mesmo resultado? Vamos fazer mais um teste. Eu vou testar aqui agora a coluna de e-mail. Então, vou fazer uma contagem considerando a coluna de e-mail. Selecionei, executei
e ele também me trouxe como resultado 100. Então parece que qualquer coluna que eu escolher para fazer essa contagem, ele vai me dar como resultado 100, certo? Então, vamos tomar um cuidado aqui. Eu vou fazer essa contagem agora considerando a coluna de telefone, que é essa coluna daqui. Em vez de e-mail, então eu vou colocar telefone. Então, em tese, ele deveria me retornar como resultado também o número 100, né? Só que se eu estou colocando toda essa introdução aqui, significa que ele não vai trazer o resultado 100, né? Mas vamos lá. Vou selecionar esse código, vou executar e repara que agora ele me trouxe como resultado 94. Mas por que ele me trouxe esse resultado? Por que ele não trouxe 100? Né? Esquisito. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de clientes, mais especificamente na coluna de telefone. Então, olha só, a coluna de telefone, se eu descer um pouquinho aqui a minha tabela, eu vou encontrar alguns valores nulos, esse null aqui. Esse null ele significa que não tem um valor ali, né? Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula explicando sobre o valor nulo, tá? Mas o valor nulo não tem nenhuma informação ali. Então, o que acontece com a função count? A função count, na verdade, ela vai contar a quantidade de valores de uma coluna desconsiderando os valores nulos. Então, eu tenho um valor nulo aqui, tá? Tem um outro aqui, tem um outro valor nulo aqui, tem outro nulo aqui. E se eu descer mais a minha tabela, eu vou encontrar outros valores nulos. Isso vai totalizar 6 valores nulos. E aí, 100 linhas, né, 100 valores menos os 6 nulos, me dá aquele valor de 94 que a gente teve como resultado. Então, qual é o cuidado que a gente precisa tomar na hora de utilizar a função count? A função count ela vai fazer uma contagem considerando apenas os valores não nulos. Na coluna de ID cliente, eu não tenho nenhum valor nulo. Na coluna de nome, mesma coisa. Na coluna de e-mail, mesma coisa. Só que na coluna de telefone, eu tenho valores nulos. Por que isso acontece? Porque a coluna de telefone, né, não necessariamente é uma coluna com o valor obrigatório. Eu posso ter pessoas sem telefone e está tudo bem. O meu contato vai ser, por exemplo, via e-mail. Por isso que no e-mail ali a gente contou 100, né? Todos eles têm um e-mail preenchido, mas não necessariamente as pessoas têm telefone. Tem gente que não gosta de colocar o telefone. Então acaba que alguns valores são nulos e o count não olha para esses valores nulos, tá? Ok, esse resultado ele não é errado, ele só é a forma como o count funciona. Só que você precisa entender a maneira como ele funciona para você conseguir extrair os resultados corretos dele. Se você quisesse saber quantos valores preenchidos tem na coluna de telefone, você usaria o count telefone, que aí você saberia que tem 94 preenchidos, significa que tem alguns que não estão preenchidos. Agora, se você quisesse, por exemplo, simplesmente contar a quantidade de linhas que tem nessa tabela, aí você não poderia escolher uma coluna aleatória, porque poderia acontecer isso aqui, né? Uma determinada coluna ter valores nulos e aí esses valores nulos serem desconsiderados. Então, Marcos, como é que eu faço para contar, né? Vamos supor que não me interessa a coluna, eu só quero saber quantas linhas tem nessa tabela. Independente de qual coluna eu seleciono. Como é que eu faço isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente não vai selecionar nenhuma coluna. Na verdade, o que a gente vai colocar aqui dentro da função count é um asterisco, né? É uma informação genérica ali de que eu quero simplesmente contar a quantidade de linhas daquela tabela. Então agora, se eu seleciono esse código e executo, ele vai me trazer como resultado o valor 100. E aí não interessa qual é a coluna, porque ele simplesmente vai fazer uma contagem de linhas. Então repara como a gente precisa tomar cuidado com a função count. É claro que, conhecendo o funcionamento dela, isso aqui é muito intuitivo, você não vai precisar levar tanto tempo para entender de que forma você vai usar. Mas é importante você ter esse entendimento, que a função count ela vai me pedir um argumento, esse argumento é a coluna, só que dependendo da coluna que eu passar, eu vou ter resultados diferentes. Se eu coloco aqui a coluna de e-mail e seleciono esse código e executo, ele vai me trazer como resultado o número 100, porque eu tenho 100 e-mails preenchidos na coluna de e-mail. Agora, se eu coloco telefone, ele vai me trazer aquele resultado menor, né? Então, telefone, ele vai me trazer 94. Por quê? Porque tem alguns telefones que são nulos, né? Isso está errado? Não. Apenas o count vai trazer para a gente a quantidade de valores que não são nulos. E aí vai depender da análise que eu quero fazer. Eu quero fazer uma análise em cima da coluna para saber qual é a quantidade de valores preenchidos naquela coluna? Aí sim eu posso utilizar
a coluna de forma explícita, né? Agora, se eu só quero saber a quantidade de linhas da tabela, eu posso simplesmente colocar aqui um asterisco, executar o meu código, e aí, quando eu faço esse count asterisco, ele vai simplesmente me trazer todas as linhas da tabela, independente, né, de valores nulos que tenham ali dentro e tudo mais, tá bom? Então é isso, esse aí é o cuidado que a gente precisa tomar na hora de utilizar a função count. Em resumo, se você quer contar a quantidade de linhas da tabela, independente da coluna, utiliza o count asterisco. Agora, se você quiser fazer análises nas colunas, aí sim você coloca aqui o nome da coluna, entendendo que o count ele vai contar apenas os valores que não são nulos. O que for nulo, ele vai ignorar. Por isso que ele pode trazer resultados diferentes para colunas diferentes. Mas, tendo entendimento disso, né, você não vai, enfim, correr o risco de cometer algum erro nas suas análises, tá bom? Então, presta bastante atenção nisso para você não errar e não se confundir depois. Legal? Espero que essa aula tenha te ajudado. Então, daqui para frente, quando você for utilizar a função count, presta atenção nisso para você não errar, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado aí de todo o conteúdo que sai aqui diariamente no nosso canal, tá bom? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê numa próxima aula.